Olá, boa noite. É notícia em entrevista hoje, Laura Carvalho. Ela é economista, ela é diretora global de prosperidade econômica e climática da Open Society Foundation e é professora de economia da Universidade de São Paulo, a USP. Laura, boa noite. Boa noite. Obrigado por nos dar essa entrevista, estar aqui com a gente. Faz tempo que você não dava uma entrevista, a gente queria muito falar com você. Um prazer, Kennedy. Ô, Laura, começa falando para a gente o que é a Open Society, que trabalho que você está desenvolvendo lá. Então, na verdade, a Open Society é uma fundação de filantropia internacional que é muito focada em democracia e direitos humanos, mas que entendeu, eu acho, a relação, né, que essa crise da democracia no mundo tem com a economia e com a política econômica, e com isso passou a priorizar essa área nas suas doações ao redor do mundo, e eu agora dirijo esse programa global, que tem no Brasil um dos seus países, mas são vários países do sul global, que são prioritários para a gente, e a gente busca avançar a partir dessas doações, né, a organizações de sociedade civil, temas como o que é uma agenda de crescimento econômico verde que entregue empregos, redução de desigualdades e desenvolvimento econômico nos países, né? Quais são essas oportunidades, como que a gente pode ter novas ideias sendo formuladas nas universidades, também centros de pesquisa, por organizações de movimentos sociais que consigam empurrar essas agendas, né, também em parceria com quem está fazendo a política pública, de maneira que a gente não perca esse momento, que é um momento em que o neoliberalismo claramente está em crise, há uma retomada do papel do Estado nos Estados Unidos, na Europa, né, com essas novas políticas industriais e que entendem como que esse momento de transição climática traz essa necessidade de atuação do Estado maior, e que se os países, né, que estão em desenvolvimento não aproveitarem esse momento também para uma agenda liderada pelo Estado que entregue resultados, a gente vai ficar para trás mais uma vez, né? E as desigualdades entre países e dentro desses países tendem a aumentar. Então, há nesse momento riscos e oportunidades, e esse programa ele vai destinar uma quantidade significativa de recursos para tentar mobilizar, né, a sociedade civil em torno dessas agendas. Ou seja, na sua área será anunciado um plano e o Brasil está na lista desse plano. Está na lista desse plano, são vários países. É basicamente o quê, Laura? Dá um geral para a gente. Eu sei que ele vai ser lançado em breve, mas o que você pode contar para a gente? Porque a gente viu, como você falou, depois da pandemia, países ricos viram a importância das cadeias produtivas, de voltar a ter produção nos seus países. Tem toda uma agenda climática que demanda, por exemplo, atenção na produção dos produtos. Muita gente só compra o produto se ele não vier de desmatamento, etc. Explica um pouco o que é esse programa e o que pode ser destinado para o Brasil. Então, na verdade, a gente tem riscos importantes que os países em desenvolvimento estão correndo nesse momento por conta dessa agenda que está sendo realizada nos Estados Unidos, na Europa, né? Porque, claro, existe uma prioridade para a questão climática que se faz necessária, no entanto, isso está sendo utilizado muitas vezes como razão para proteger os mercados, né, europeus e tirar o acesso a esses mercados de países como o Brasil, né? Não só o Brasil, mas muitos países correm o risco, na verdade, de ver ainda mais difícil a situação da sua própria indústria num momento em que os países ricos fecham os seus mercados. Acordo do Mercosul, União Europeia, por exemplo, tem uma trava nesse sentido. Por exemplo, mas a Europa, por exemplo, colocou em prática um mecanismo que eles chamam de ajuste de carbono, em que eles cobram tarifas com base em quanto há de emissão de carbono nos produtos, né? Esse tipo de medida tem alto risco, vamos dizer, para países como o Brasil, né? Por outro lado, a gente também tem nesse momento uma oportunidade, que há claramente uma rejeição
dos velhos princípios, né, chamados de neoliberalismo, em que, só vale, então, livre comércio, o Estado não pode interferir, né? Esse momento, claramente, essas coisas estão mudando e os países ricos estão entendendo que é necessário fazer algo para entregar, ao mesmo tempo, emprego, redução de desigualdade, desenvolvimento, crescimento lá, para eles, né? Isso dá algum espaço, do ponto de vista até ideológico, né? O espaço político para agir também num país como o Brasil. No entanto, ainda há, por exemplo, no Brasil, um certo trauma com políticas industriais realizadas no passado e aquilo que não deu certo, né? A gente tem uma disputa agora acontecendo, como sempre, no debate econômico, e a ideia do nosso programa é um pouco aportar recursos para aqueles que estão pensando soluções que a gente chama de pós-neoliberais, né? Soluções em que o Estado volta a ter um papel de coordenar essas agendas que combinem esses objetivos, né? De geração de empregos, de industrialização, né? Industrialização verde. Quais são os setores que podem ganhar, por exemplo? Isso é algo que em cada país vai variar, né? Quais são os setores que a gente poderia desenvolver que são ganhadores desse momento de transição climática? No caso do Brasil, um exemplo que sempre vem é o setor de combustível de aviação, né? De biocombustíveis de diferente natureza, que são tecnologias que a gente já domina, já teria tudo ali para fazer, mas que demandam certos investimentos. Então, como é que a gente consegue mobilizar e criar um pouco um caldo político para essas agendas serem implementadas e, ao mesmo tempo, apoiar aqueles que estão fazendo pesquisas e que estão formulando, né, analisando o impacto dessas políticas, vendo como é que funciona melhor, etc. Então, é um programa amplo que apoia, né, sempre a sociedade civil, é quem demanda, mas a sociedade civil em diferentes setores, né? Tanto associações de trabalhadores que tenham relação com esses setores, pesquisadores, think tanks, né, que são aqueles centros que são mais formuladores de política econômica, movimentos, por exemplo, que atuam em prol do clima, mas que, de repente, não estão com esse olhar de política industrial, de justiça econômica, né? Como é que a gente oferece recursos para que eles também se debrucem sobre essas questões? Então, é um pouco um apoio filantrópico, mas com estratégia, olhando para o que a gente consegue conquistar. Na semana que vem. E aí no Rio de Janeiro, que é onde fica o escritório do Open Society? O anúncio vai ser feito a nível global, né? O Brasil, como eu disse, é um dos países estratégicos, até pelo tamanho que tem, pela capacidade que o Brasil tem também a nível regional e global de influenciar essas agendas, né? Há uma parte da agenda que é internacional, que tem a ver com o que deve acontecer de mudança no sistema financeiro internacional para financiar essas agendas, para abrir espaço, né, para que os estados tenham recursos para atuar nessas direções e fazer esses investimentos nos diferentes países. Há um eixo que tem a ver com comércio internacional. Então, o que a OMC vai fazer agora que os Estados Unidos não querem mais livre comércio, não se interessam? O que a OMC vai fazer? A OMC vai continuar punindo os países em desenvolvimento que quiserem fazer política industrial, mesmo se os Estados Unidos estão fazendo a sua própria política industrial? Então, como que a gente consegue também influenciar esses organismos multilaterais para esse novo momento, né, desse rearranjo da economia global, para que ele não gere mais desigualdade? Então, esse é um pouco o plano, né? E é um plano de 8 anos. Para esse plano? Esse valor, eu vou esperar o anúncio, Kennedy, mas sim, é um plano ambicioso, são 8 anos. A gente não estabelece, né, a priori qual é o valor para cada país, então é um valor total. Depende do projeto, do que for e aí sendo selecionado. A ideia são equipes que, né, a equipe vai estar se debruçando sobre quais são os projetos e criando mecanismos para identificar quem são esses atores. E acho que tem algo aí que tem um objetivo maior, né, que é a gente contribuir com uma visão do Sul global, dos países em desenvolvimento, para esse debate, para essa disputa, na verdade, de ideias que está em pauta hoje no mundo. Então, o que vem depois do neoliberalismo? Ninguém sabe.
pode tanto ser uma solução neonacionalista, como a gente chama, autoritária, que a gente está vendo na França. E nos Estados Unidos uma ameaça. Uma ameaça muito clara de uma extrema-direita que vê, né, uma oportunidade de um novo modelo econômico, mas que é um modelo que fecha tudo, né? Então, não entra imigrante, não entra mais produtos de outros países, vamos proteger totalmente cada um por si, numa visão nacionalista, né, que não percebe também essas desigualdades globais, essas dinâmicas. Então, como que a gente cria uma alternativa que veja o fortalecimento do Estado, que tem o Estado-nação como centro, né? É importante ter a nação, que é no nível da nação que as políticas econômicas têm que ser formuladas, coordenadas, planejadas para entregar resultado para os cidadãos, mas que também entenda o mundo, né? E a necessidade de cooperação entre países, sobretudo países em desenvolvimento, para conquistar avanços, né? Se for cada um por si, se o plano for cada país fechar sua, né, sem comércio, sem nada, cada um faz o seu, na verdade o que a gente vai ver é países ricos ficando mais ricos e a gente ficando para trás. Então a gente precisa entender o que é esse novo modelo que mistura Estado forte a nível nacional com também algum multilateralismo, com mecanismos de cooperação, né? Ô, Laura, tem eleição na França no segundo turno no próximo domingo. Teve um debate nos Estados Unidos na semana passada entre Trump e o Biden. O Biden foi mal. Você morou um tempo nos Estados Unidos. Eu queria que você avaliasse um pouco quão grave é essa ameaça da extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa. É gravíssimo, a gente não sabe aonde isso vai dar e aonde vai chegar. Nos Estados Unidos, acho que tem um risco muito grande para a democracia americana numa reeleição do Donald Trump, é diferente da primeira vez. Havia muitas amarras, inclusive na própria composição dos aliados do Donald Trump, que agora não estão aí, então é difícil prever o que pode acontecer com as instituições norte-americanas. Para a economia global, isso também tem impactos bastante significativos e riscos altos, né? Claro, ele tende a aprofundar ainda mais essa guerra com a China, né? Não que o Biden já não tenha também implementado uma série de medidas contra importações de produtos chineses, né? Acho que existe uma clareza de que não se voltará, nem com o Biden, nem com o Trump, ao que era o princípio econômico, né? Do livre comércio, etc., anterior. Agora, o risco de fragmentação da economia global com o Trump é muito mais alto. E na Europa, eu acho que assim, a intolerância, o grau de xenofobia que essa extrema-direita francesa, né, e europeia tem, é algo realmente que fere direitos humanos, né, perigosíssimo. E a gente vê, inclusive, como a questão climática ela é muito central nessa conversa, né? Você vê que a extrema-direita europeia ela tem se beneficiado de uma ideia quase que de um anti-ambientalismo, né? Que a gente também vê aqui no Brasil muito claramente, né, um discurso antiambiental, como se endereçar a questão climática fosse alguma coisa antagônica que prejudicasse o desenvolvimento necessariamente. E acho que uma das coisas que a gente se preocupa muito é que é verdade que muitas vezes, dependendo de como você vai resolver o problema ambiental ou climático, você pode mesmo ter custos econômicos, mas existem formas de, ao contrário, fazer transição climática entregando resultado econômico, melhorando o desenvolvimento socioeconômico. Eu acho que muitas vezes isso fica nebuloso, né? E a gente vê isso criando espaço para essa extrema-direita surfar, né? Por exemplo, quando vem para o Brasil e fala, bom, para de explorar petróleo. Isso não é bom. Margem equatorial não pode. Esse é o tipo de coisa que num país em desenvolvimento, você chegar e falar simplesmente para de explorar petróleo, quer dizer, estados que dependem inteiramente dos recursos desse setor, cadeias produtivas que dependem inteiramente desse setor, empregos que dependem desse setor, quer dizer, esse tipo de discurso acho que dá munição
essa extrema-direita que só enxerga a conversa sobre clima como uma conversa elitista de, né, pessoas que não se interessam pelo bem-estar da população, né? E aí fica muito fácil vir com esse discurso autoritário, neonacionalista. Então, acho que um dos objetivos que esse programa que eu vinha dizendo tem é um pouco, né, explorar também como que a gente segue um outro tipo de estratégia em que seja possível associar a preocupação com os desafios climáticos, que é urgente, com desenvolvimento econômico, com crescimento econômico, com geração de emprego, né? E acho que isso está faltando um pouco. Também não há na Europa uma agenda muito clara que eu acho que coloque, né, uma visão de Estado, de como que o Estado pode entregar, né? A gente viu ali nos anos em que o Emmanuel Macron foi presidente da França, um pouco uma tentativa de uma solução neoliberal. Sim. Ainda, né, que um pouco colocava a França dentro de um contexto global, etc., que era até progressista em relação a outros países, mas que para os franceses não entregou, né, não entregou assim, uma melhora muito substantiva, né? Ô, Laura, eu queria uma avaliação sua. O Lula lançou, e o Haddad, o ministro da Fazenda, um plano de transição ecológica, de transição energética, um novo plano de industrialização do Brasil. Qual que é a sua avaliação dessas medidas? Estão na direção correta? Olha, eu acho que tem muitos elementos que estão na direção correta, que modernizam, inclusive, a visão do que é uma política industrial, porque eu acho que hoje, né, os países estão adotando políticas industriais de maneira muito diferente do que faziam no passado. Então, instrumentos distintos são usados. Essa ideia de você combinar objetivos na política. Então, a política ela não é só para favorecer um determinado setor. Ela é para favorecer determinados setores, mas ela é também para gerar emprego, ela também é para reduzir a emissão de carbono na economia, né? Essa ideia esses múltiplos objetivos é algo novo, né, que demandam instrumentos mais complexos. Acho que as políticas anunciadas, no seu conjunto, elas fazem isso em vários dos seus eixos, né? O que me preocupa um pouco? Me preocupa que a gente não tem ainda, é claro, há iniciativas e a compreensão da centralidade dessa transição climática para o nosso processo de industrialização e o nosso processo de desenvolvimento por parte de diversos ministérios. Então, você tem um pouco no PAC, você tem um pouco nesse Nova Indústria Brasil, né, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, você tem o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. Agora, qual é a agenda de crescimento e qual é a agenda de desenvolvimento do governo federal hoje, né? Eu acho que ainda não está claro. A gente demanda um esforço um pouco de coordenação e de planejamento, que não basta cada um fazer alguma coisa, ainda mais com esse contexto global que a gente tem, né? Com os riscos que a gente corre, com as oportunidades que a gente tem. Precisa, assim, o que eu sinto um pouco de falta, e acho que ainda pode estar por vir, né? Mas o que eu sinto um pouco de falta é dessa visão de qual é o nosso modelo agora. E qual que deveria ser esse modelo na sua visão? Olha, Kennedy, eu acho que tem que ser um modelo que combine eixos de industrialização verde. Então, dado esse processo em que o mundo inteiro está, né, de readaptar as suas tecnologias, a sua matriz energética, etc. Onde que o Brasil pode ganhar muito? Quais são esses setores que a gente tem capacidade de produzir, de exportar, né? A gente precisa de alguns desses e colocar muito investimento neles, inclusive pensar como que a própria Petrobras, por exemplo, pode estar investindo em outros setores verdes, né? Até pensando nessa transição que a gente, querendo ou não, ela vai acabar acontecendo. Isso. Porque todas as economias elas estão saindo de combustíveis fósseis para outras fontes. Então, como que a gente vê, né, o BNDES, a Petrobras, todos esses atores ao mesmo tempo, direcionando recursos para esses setores ganhadores, né? Então, isso é um dos eixos, mas não é aí que vai estar os empregos para a grande massa da população brasileira. A gente sabe que a gente tem uma mão de obra que é, na média, pouco escolarizada, então tem um risco enorme de você criar esses setores de mais alta tecnologia, mesmo que você seja bem-sucedido, e isso não absorver
a mão de obra que o Brasil tem em abundância. E isso gera desigualdade também. Sim. Então, não basta também olhar para essa industrialização, você tem que olhar, por outro lado, para os setores de serviços, que é quem mais emprega. Então, tem estudos, né, sobre políticas industriais para serviços, como é que você também tem ali estímulos para determinados setores que conseguem absorver mais mão de obra. E, pelo outro lado, no Brasil é impossível falar de transição climática e de desenvolvimento econômico sem pensar no agro, né? Sem pensar o que é essa transição, inclusive, qual o desenvolvimento tecnológico que deve acontecer no agro para, de um lado, né, acabar com o desmatamento e, do outro, conseguir exportar mais e melhor e mais barato, né? Então, como criar essa transição também no agro? Uma modernização para valer, né? Porque a gente vê eles ainda assim, Pantanal pegando fogo, pressão sobre a Amazônia ainda, Cerrado também secando, né? Acho que existe um agro moderno que já entendeu e que entendeu que as exportações para a Europa, por exemplo, dependem disso, ainda mais com toda essa tentativa da Europa de embarrear, né, produtos brasileiros com base na questão climática. Então, há um setor moderno que entendeu e que busca se modernizar. Agora, existem políticas públicas que podem contribuir muito para que esse processo seja universalizado. Então, tem barreiras importantes que já foram identificadas. Eu acho que o BNDES tem um papel central nesse processo, porque tem muita capacidade, inclusive já esteve por trás de todo o desenvolvimento de energia eólica no Brasil, né, de energias renováveis em geral. Então, acho que o que eu sinto falta é isso, Kennedy, é um pouco qual é essa agenda de crescimento verde e como que os recursos que existem, não estou dizendo que os recursos são infinitos, a gente tem uma restrição. A situação hoje do Brasil não é tão confortável quanto a dos anos 2000, que era de um período de boom nas commodities, né? Dinheiro entrando na economia brasileira, que a gente tinha condição de fazer muito com aquilo, que foi o que Você tem um livro muito bom Lula, sobre isso, que é o Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, é uma visão de 2006 a 2017. Eu li, nós conversamos sobre ele naquele depoimento que você deu para um documentário que eu fiz para a BBC. É muito legal que você analisa aquele período do Lula 1 e Lula 2, né? O consumo das famílias é um motor importante, os investimentos públicos, a distribuição de renda. Aí vem a Dilma, tem uma política fiscal expansionista, aquelas desonerações em larga escala que o Haddad está tentando discutir agora. Eu até quero analisar um pouquinho com você, depois tem uma análise sobre o que foi o Lula 1, 2, tem uns 30 anos do Plano Real nessa semana também, mas para organizar um pouco aqui o roteiro, aqui, a entrevista. Você falou dos desafios, que a situação não é a mesma que a gente tinha no começo dos anos 2000. A gente está vendo hoje, Laura, uma questão assim, que parece que a questão fiscal voltou a ser um problema para o Brasil. O governo fala que é terrorismo fiscal. A gente tem uma crise fiscal no Brasil hoje? Não acho que a gente tenha uma crise fiscal, não acho que a gente esteja, assim, não acho que a gente esteja próximo ou em risco de não conseguir fazer o serviço da dívida pública, de maneira nenhuma, Kennedy. Acho que a situação fiscal ela é até confortável pensando no passado recente. Assim, a gente tem uma dívida pública que é sustentável a médio prazo, a gente tem ainda vultosas reservas internacionais, a gente não está numa situação, né, não temos dívida externa. A Argentina está aí para a gente ver qual a diferença de você ter a sua dívida em reais ou em moeda doméstica e a sua dívida em dólar. É outro cenário. O Brasil não tem esse problema, né? Continua sem ter. Agora, existe assim, a gente está num ajuste fiscal já tem quase 10 anos, né? Se for pegar desde 2014, a gente está completando 10 anos, uma década, de uma forma ou de outra, tentando fazer esse ajuste fiscal que já foi feito de diferentes maneiras, né? Com maior sucesso, com menor sucesso em termos de redução da dívida. Agora, uma das coisas que a gente aprende com todos esses anos é que se a economia brasileira não cresce, a dívida pública, em relação ao PIB, a arrecadação, ficam prejudicadas. Isso. Né? Então, tem essa sintonia fina. A chave é o crescimento, né, Laura? A chave é o crescimento, que eu acho que aí vincula essa conversa com a anterior, né? E
o que foi o modelo de crescimento antes, nos anos 2000, que fez com que a gente crescesse de maneira substantiva para o nosso padrão histórico. Claro, a gente não cresceu como a China, mas a gente teve, em 2010, por exemplo, 7,5% de crescimento, né? Agora a gente está com um crescimento que vem superando expectativas até, né, modesto, mas melhor do que vinha no passado. Dá para dizer que a gente saiu dessa crise que foi muito longa, mas a gente não está com aquele cenário que é uma enxurrada de capital entrando no Brasil, que permitiu que, no primeiro e segundo governo Lula, né, a situação fiscal, a arrecadação, ela crescia de maneira muito rápida. Então, a situação fiscal, ela era muito favorável. Ela, assim, mesmo que você não fizesse grandes escolhas, que você desse um pouco ali, um pouco aqui, tinha espaço para todo mundo naquele período, né? Então, você fazia aumento do salário mínimo, ao mesmo tempo, expansão substantiva do Bolsa Família e outros programas sociais. Você fazia investimento público com PAC, infraestrutura, e mesmo assim caía a dívida, porque crescia a economia, crescia a arrecadação, né? Muito por esse cenário externo. Agora não é assim. A gente não está em crise fiscal, mas a gente também não está com esse boom de commodities que tinha. A arrecadação não vai ficar crescendo simplesmente pela dinâmica dos preços da soja, do petróleo, etc. Não, né? Então, estamos num cenário um pouco menos confortável. E essa falta de conforto, ela demanda entrar em conflitos, né? Então, se você está num cenário um pouco mais apertado, você vai precisar fazer as escolhas, né? Então, quem que vai ganhar, quem que vai perder? Não dá para todo mundo ganhar tanto quanto naquele período, né? Ou você precisa que a economia cresça para te dar esse conforto, né? E essas escolhas que são necessárias para que essa agenda gere crescimento, ela demanda, no campo político, né, um espaço que a gente não tem. Eu acho que a crise é muito mais política nesse sentido. Eu acho que a gente não está numa crise fiscal. A gente teria muita possibilidade de fazer, não só pelo lado do gasto, uma agenda de investimentos, uma agenda de gastos sociais, etc., que entregue resultado em termos de crescimento econômico. Pelo lado da tributação, uma agenda de reforma tributária progressiva, etc., que traga esses recursos para que o Estado consiga gastar de maneira sustentável, então, com o fim das desonerações, de brechas que foram sendo criadas, etc. Você teria condição. Agora, do que depende isso? Depende de um Congresso que não seja tão vulnerável aos interesses de setores e de setores específicos e elites que a gente sabe que influenciam muito na hora de pautar essas políticas. A gente viu a tentativa com a MP do PIS/COFINS que o Haddad fez, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNI, tiveram o apoio do Pacheco e do Arthur Lira para barrar. Aí, assim, quiseram desoneração da folha de pagamento. Obtiveram, o Supremo disse, tem que arrumar uma receita, uma fonte de pagamento, de arrecadação. O Haddad propõe um ajuste no abate do PIS/COFINS para exportação, não passa, né? É isso, eu acho que o Haddad, ele fez algo que eu acho, assim, na teoria muito inteligente, que ao substituir o teto de gastos por esse novo arcabouço, né, ele inverteu uma lógica que era muito problemática no antigo teto, que era assim, toda a disputa era em cima do gasto. A arrecadação ficava de fora, né? Como se não existisse, como se o único jeito de fazer ajuste fiscal fosse cortando gastos. Isso. Não, pode ser tributando aqueles que hoje escapam de várias maneiras. Os mais ricos, né? Os mais ricos, né? Que no Brasil praticamente não pagam, né? Então, ao mudar a regra e atrelar o quanto se pode gastar ao quanto se arrecada, né, você jogou um pouco da pressão para o lado das receitas. E esse foi o caminho, eu acho que é um caminho politicamente e do ponto de vista econômico sólido. Agora, bate de frente com os interesses desses principais beneficiários, né, do sistema tributário injusto e regressivo que a gente tem, e que a gente está vendo aí, fazendo de tudo, inclusive para jogar de volta para o gasto o problema, para tentar tirar de novo da reta
né, essas brechas tributárias e colocar tudo para cima do gasto, tudo para a desvinculação da Previdência, do salário mínimo, né? Aí você já volta a mesma conversa que vinha já desde o impeachment lá, desde 2016, Isso. do que são as soluções. Sempre é cortar, tirar benefício social, cortar, diminuir ritmo de crescimento de benefício social. Nunca vamos diminuir essas isenções tributárias que foram concedidas, vamos tirar a isenção de tributação de dividendos, né? Que também tem capacidade enorme de arrecadar, né? Mas a desigualdade brasileira, ela tem um problema que ela se retroalimenta, né? Porque ela é tão alta, tão extrema, essa concentração de renda no topo da distribuição, ela é tão extrema que ela encontra os mecanismos de se perpetuar, porque ela sempre vai ter essa elite muito poderosa, esses setores que não pagam o imposto, que não contribuem de nenhuma maneira, né, para que o Estado brasileiro tenha condições de oferecer serviços públicos, etc., mas que tem um poder desproporcional. Sim. Na política, né? no Congresso, na política, e isso é o que hoje é o principal entrave, eu acho, para o nosso crescimento econômico. Vamos analisar alguns tópicos dessa receita que essas elites querem, por exemplo, fim dos pisos constitucionais para educação e saúde. Qual é a tua opinião? Olha, aí é uma discussão que vem exatamente no mesmo contexto, né? Quando você limita crescimento de gasto público, quando todo o peso do ajuste cai sobre o gasto, né? Você necessariamente vai ter um problema. O teto de gasto já gerava isso. Esse tipo de mecanismo, ele sempre vai ser incompatível com essas garantias constitucionais que você fez, né? Como uma decisão de sociedade em 1988, lá na Constituição, de que você destinaria um mínimo dos recursos arrecadados para saúde e educação, né? Por quê? Porque você não tem como, ao mesmo tempo, colocar um teto aqui e você tem coisas que vão crescer, né, que vão estar nesse piso, então o espaço para o resto vai diminuindo. Isso desde o teto de gastos, né? Acontecia. O arcabouço fiscal, o novo arcabouço, embora ele tem esse lado, né, de atrelar tudo às receitas e com isso ele dá mais flexibilidade, mas ele ainda mantém um limite. Isso. Se as receitas não vierem, né, enquanto o Congresso não abre esse espaço para uma reforma tributária progressiva, para eliminar essas desonerações, esses diferentes mecanismos de crédito tributário, etc. Se você não tem esse lado da história, o arcabouço fiscal ele ainda força uma revisão dos gastos. E aí, com a Previdência sempre crescendo ali em peso no total. Já falam numa nova reforma da Previdência. E com saúde, educação, com piso, fica impossível. Basicamente, você fica sem nada para infraestrutura, sem nada para cultura, sem nada para ciência e tecnologia, né? Você está vendo uma crise já nas universidades. Então, a minha impressão é que aí já não é mais uma questão de só as elites que querem isso. É quase que é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. No momento que você veta o aumento da receita, de todas as formas possíveis, a própria equipe econômica vai defender rever saúde e educação. Você já vê até as pessoas que estão dentro do governo falando em rever o piso de saúde e educação, porque ficou sem margem, né, de manobra. Então, é difícil, assim. Eu acho que a gente tinha que pegar esse momento e tornar visíveis esses conflitos. A gente não tem como fazer isso sem um papel muito importante do presidente da República em colocar e pautar, né, esses dilemas que a gente tem. Então, assim, olha, se nós não queremos tirar o mínimo, o piso, né, de saúde e educação, nós não queremos cortar benefício social, etc. O jeito aqui é pelo lado da arrecadação, é a reforma tributária. A gente precisa deixar isso muito claro para a sociedade. É cortar desonerações, mas eles não aceitam. É cortar desonerações, né? Então, aí a sinuca realmente é difícil. A gente precisa dessa habilidade política que a gente sabe que no passado funcionou para abrir espaço, mas que a gente hoje vê, claro, o cenário é diferente
e o governo com muita dificuldade. Eu acho que o que não dá é para achar que vai ser possível agradar todo mundo. Mais uma vez, eu acho que não dá, nesse contexto de hoje, não vai ser possível fazer uma política econômica do ganha-ganha, que é algo que foi característica dos anos 2000. Característica boa dos anos 2000, né? Um problema bom para se ter quando você tem recursos abundantes e consegue fazer com que todos ganhem muito, né? Alguns mais do que outros, mas todos ganharam muito. Hoje já não é bem assim. Alguns vão ter que ganhar, para alguns ganharem, outros vão perder, né? Ô, Laura, o Haddad deu uma entrevista hoje dizendo que está faltando um problema de comunicação, o Lula tem falado demais sobre Banco Central e dólar. Agora, o fato é o seguinte, quando a gente faz um debate sobre as despesas, os juros são as despesas mais altas que a União tem. No entanto, ela é excluída, tá? Até que tem a questão do superávit primário, você exclui os juros para falar que você teve o superávit primário. Você explicou isso muito bem no livro, quando a Dilma ela faz as desonerações, aí ela perde a capacidade fiscal, a política fiscal expansionista dela. Eu queria que você... Esse debate agora sobre os juros, o Lula está acertando, está errando, por que é tão difícil explicar para a população que, olha, essa é uma despesa alta e uma Selic em 10,5% ao ano, ela implica em sacrifícios para o país? Olha, eu acho que tem várias discussões aí que permeiam esse debate entre Lula e o presidente do Banco Central, ministro Haddad, etc., que eu acho que é importante separar. De um lado, eu acho que tem uma decisão, a meu ver, muito equivocada, que foi feita no governo anterior, de descasar esses mandatos do presidente do Banco Central, que agora fica mais tempo do que presidente da República, de maneira separada. Essa ideia, que em tese é pautada por essa necessidade de independência do Banco Central, ela acaba gerando um custo enorme para o país, porque é isso que a gente está vivendo, né? Que é um presidente do Banco Central que acaba que não é que ele conquistou uma independência e com isso tem mais credibilidade. Não, ele se tornou um ator político. Um ator político independente. Então, não é que o Banco Central passou a estar independente da política. Não, ele é um outro ator político agora. Você ataca muito. O Lula está fazendo uma interferência política. Ele, quando vai numa assembleia, eu disse que pode ser ministro de um governo, Tarcísio, está se comportando como político. Ele, todo o tempo, está claramente com uma agenda própria, né? Então, é curioso, porque é sintomático, é um exemplo claro de como essa história de independência do Banco Central é uma ilusão e extremamente danosa, né? Porque você acha que, ao colocar alguém que fique lá, independente do governo, você está criando uma independência para aquela instituição que, em tese, é muito técnica e que vai, então, ter única e exclusivamente a preocupação com a inflação e tal. Só para explicar para a audiência, ou seja, houve uma votação no Congresso e se criou um Banco Central autônomo. O Bolsonaro apontou um presidente do Banco Central que tem mandato. Esse mandato não coincidiu com o mandato do Lula. O Roberto Campos Neto está ficando no primeiro biênio do Lula. Aí o Lula vai indicar para o próximo biênio, que vai ficar 4 anos. O próximo mandato fica 2. Então, essa não coincidência é o que a Laura acabou de falar. Porque isso cria um problema enorme. Inclusive, agora, qual o incentivo para o Lula? Indicar também alguém de sua confiança, extremamente alinhado, para que fique depois, etc. Quer dizer, prejudicando o governo. Não sei se esse seria o desejo do Lula. Talvez a coincidência de mandato teria sido melhor, né? Claro. Então, essa ideia de que você vai tornar um Banco Central mais independente, mais competente, ao tirar ele de dentro do ciclo político eleitoral, ela é completamente ilusória. Você acabou criando um problemão, que é essa briga, né? Em que, claro, o presidente da República não confia no presidente do Banco Central, não teria por que confiar, né? Não foi ele que indicou, pelo contrário, é alguém que está aí com uma agenda política, né? E ao não confiar, então, faz críticas à sua atuação, o próprio presidente do Banco Central critica o Ministério da Fazenda e a gente não tem, então, uma equipe econômica, porque já está muito claro, né, nos estudos da área, etc., que uma das coisas muito importantes para o sucesso da política econômica é a coordenação entre a política monetária e a política fiscal, entre o que faz o Banco Central e o que faz o Ministério da Fazenda. Essas coisas têm que estar em coordenação. No momento que você tem um ator com uma agenda, um outro com outra agenda, isso cria riscos, né? Riscos políticos, riscos econômicos para o país. Eu acho que a política monetária não está a cargo do Haddad nem do Lula. Está na mão do Banco Central, o câmbio e os juros. Exato. Né? Agora, tem um outro lado da história que é: o Brasil poderia ter reduzido os juros num ritmo maior do que o fez? Poderia.
né? Acho que teria tido espaço para uma redução da taxa de juros mais rápida do que aquela que ocorreu no último ano. Agora, esse momento em particular, esse contexto, é extremamente delicado, não por nenhum fator doméstico. Houve uma reversão do cenário internacional e a gente tem essa tendência no Brasil, não só no Brasil, eu acho, mas aqui isso é muito claro, né? Sempre a gente olha o movimento do dólar e fala, tá vendo, o dólar reagiu, e sempre vai atribuir ao noticiário doméstico mais recente. Então, foi a declaração do fulano, foi o não sei o que aconteceu no Congresso, é o Haddad, é a briga do Lula com o Campos Neto, né? A gente fica olhando muito para essas coisas, vamos dizer, as picuinhas da política econômica doméstica mais recente e normalmente não olha muito para o que está acontecendo com o peso mexicano, para a lira turca, com o peso colombiano, né, com as outras moedas, com o rand sul-africano, com as outras moedas de países emergentes. O real, ele tem uma característica, ele costuma ser mais volátil mesmo. Então, em momentos que todos os outros países emergentes estão sofrendo com desvalorizações das suas moedas, em geral o real sofre um pouco mais, né? Isso não é de agora, isso costuma ocorrer. Aí tem razões para isso, o nosso mercado cambial é muito desregulado, tem uma série de questões. Mas, em junho, que é esse mês, que foi de uma alta do dólar muito expressiva, que está se tornando uma bola de neve que vai bater na inflação, não há dúvida, isso vai bater na inflação. Então, a gente vai ver uma aceleração da inflação no Brasil nos próximos meses, então isso tende a tornar o cenário ainda mais complicado. Ela foi mais alta, por exemplo, no México, na Colômbia. Todos os países latino-americanos, em junho, tiveram desvalorizações das suas moedas. Então, não dá para dizer, foi a briga do Lula com o Campos Neto, né? Há uma pressão muito clara, houve uma reversão do cenário externo, o Banco Central americano, na verdade, não está reduzindo juros na forma como parecia que ia reduzir, né? No ritmo que parecia que ia fazer, e com isso os capitais saem dos emergentes de volta para os países ricos. E a gente, se tem uma coisa que não dá autonomia para o Banco Central no Brasil, que de fato é uma grande restrição para a autonomia e independência do Banco Central no Brasil, é o fato de nós sermos um país periférico, que, no fim das contas, está muito sujeito a esses fluxos internacionais, esses ciclos financeiros internacionais ditados pelo que faz o Banco Central americano. O Banco Central americano é o que tira a nossa autonomia, não é nenhuma lei que falta para dar independência ou não dar independência, não é o descasamento do mandato do presidente, é o fato de que nós, num mundo como hoje, o mundo financeiro, ele cria, né, uma situação em que a margem de manobra para bancos centrais de países em desenvolvimento é muito pequeno. A gente está sofrendo com isso agora. Essa alta do dólar vai vir para atrapalhar, as nossas condições domésticas, a inflação vai subir e aí aqueles juros que já vinha caindo devagar, agora não vai ter como, não vai manter a queda. E aí não é por causa do Campos Neto. Então, acho que isso é importante a gente colocar também. Aí, qualquer presidente do Banco Central, como já no passado ocorreu, que o Lula indicasse, agora, nesse contexto que a gente vai viver de alta do dólar acelerada, se veria numa situação de ou ter que intervir no mercado para tentar vender dólar, vender reserva internacional, fazer swap para segurar, e acho que é defensável, inclusive, que o faça um pouco, para a gente não ver um choque tão grande na inflação. Então, pode intervir direto, ou vai aumentar juros, ou vai parar de reduzir juros, ou uma combinação dessas coisas, porque a gente, assim, nós não vamos lidar com, e não podemos também aceitar uma inflação mais alta, que vai, então, ter custos enormes, como, aliás, o fizemos em 2012, ali, né, no primeiro governo Dilma, que foi um dos problemas, né? A gente acabou reduzindo o juro no momento em que o resto do mundo entrou em crise, e aí é quando a coisa não dá certo, né? Então... Laura, vou pedir licença para você, Claro. Um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com Laura Carvalho. Olá, a notícia está de volta com Laura Carvalho. Ô, Laura, você estava falando que essa alta do dólar, a gente viu até o meio-dia dessa quinta-feira, estava ali em 5,68, o dólar já teve a 5 há um tempo atrás, está caminhando para um patamar de 6. Por que isso pode bater na inflação? Em que
tempo que isso vai bater? Vai ser na inflação do ano que vem? Já é na inflação desse ano? 3 meses, normalmente, a gente já começa a ver efeito, viu, Kennedy? Eu acho que ainda esse ano a gente vai começar a ver aceleração de preços, né? A gente tem um efeito mais direto, que é os produtos que o Brasil importa, né? Quando o dólar sobe, vão ficando mais caros, e isso não vale só para o produto que a gente consome direto. Alimento, por exemplo, tende a ser sensível, porque muito do que a gente consome de alimento é importado ou tem conteúdo importado, né? Depende de algum insumo importado. Então, a gente tende a ver uma aceleração da inflação, por isso que eu acho que é importante o Banco Central agir quando a gente tem essas altas do dólar muito súbitas, muito expressivas, né? Isso vai se retroalimentando, inclusive, porque no mercado financeiro é assim, né? Quem comprou dólar se deu muito bem. E aí, cada alta do dólar vai favorecendo mais quem comprou. Então, isso vai gerando um movimento ainda mais de compra de dólar, que aí tem gente ganhando muito com isso, né? Sempre é assim que funciona. Então, essas expectativas, elas vão gerando a própria realização das expectativas que puxam mais ainda essa alta. E isso é algo que... o Campos Neto está falando que não vai intervir, que não tem uma disfuncionalidade, que ele não quer fazer leilão de swap, não quer vender reserva. Então, eu acho que os swaps cambiais sempre foram usados de maneira efetiva nessas situações, não é para fixar um patamar específico, dizer, olha, estamos no teto e vamos fazer o que for para esse teto. Não, isso inclusive é problemático. Não sou a favor de vender reservas para manter o dólar artificialmente num determinado lugar. Agora, frear esses movimentos para tentar encerrar esses ciclos especulativos é importante para a gente não ver esse choque inflacionário muito brutal, né? Que acaba que aí sim a gente vai começar a ver aumento de juros, com custos que isso tem, né, para a própria dívida pública, a situação fiscal fica ainda mais restrita, a situação de crescimento econômico também fica mais prejudicada. Então, os swaps cambiais, esses mecanismos de intervenção do Banco Central nessa hora da alta, são importantes instrumentos. Vai acabar sobrando para o presidente do Banco Central, que o Lula vai indicar. Claro. E aí, né, aí sim a gente começa a se perguntar, porque se o Banco Central, no passado, né, tem sempre utilizado swaps nessa hora, né, por que o presidente do Banco Central agora não vai fazer nenhum tipo de intervenção, vai deixar o dólar ir aonde for? Aí realmente essa desconfiança que a gente tem, né, com a figura de um presidente do Banco Central que tem uma agenda política própria, que estava ali nomeado e associado a um campo político específico do governo anterior, etc., a gente não tem, né? Eu acho que esse momento é um momento muito chave para a gente entender até onde esse presidente do Banco Central vai, né? Se essa inflação quase que ele está contratando de alguma maneira e dizendo, bom, tudo bem, vai vir essa inflação, mas quem vai lidar com ela é o próximo, não sou eu, né? Espero que não seja assim, porque o cenário tende a ficar ainda mais difícil, né? A gente sabe que no Brasil o trauma com a inflação é muito grande, né? Ô, Laura, nessa semana a gente teve aí a celebração, o marco histórico dos 30 anos do Plano Real, né, que é muito celebrado como uma vitória contra a inflação, a hiperinflação, estabilizou a moeda brasileira. Há algumas críticas de que resultou numa maior desindustrialização do Brasil. Você, como economista, qual que é a sua avaliação aí dessas 3 décadas de Plano Real, aspectos positivos e aspectos negativos? O plano foi extremamente bem sucedido no seu objetivo principal e no que deveria ser o seu objetivo principal, que era estabilizar preços num momento dramático de hiperinflação. Então, disso não há dúvida. Eu acho que no objetivo que ele tinha ali, naquele contexto, que era depois de várias tentativas, né, conseguir estabilizar, ele foi bem sucedido. As razões pelas quais ele foi bem sucedido, eu acho que cada economista vai ter um pouco a sua visão. A meu ver, o principal foi a âncora cambial, chamada âncora cambial, que é essa ideia de segurar a inflação por meio ao atrelar a nossa moeda ao dólar, né? Então, você usa a moeda de outro país para segurar a sua, de alguma maneira. Isso funcionou, mas isso só funcionou também porque o contexto internacional
era favorável, né? A gente tinha acumulado reservas internacionais antes, conseguiu segurar ali o dólar naquele patamar, que foi o que realmente foi eficaz nesse controle, né? Agora, essa mesma coisa que foi eficaz também pagou um custo alto lá na frente, já em 1999, quando você ficou segurando esse câmbio fixo, né? Essa taxa. Que foi aquela desvalorização. Você teve uma maxi desvalorização, uma crise cambial, aí esgotou todas as reservas, gastou todas as reservas, no final pegou dívida externa com a FMI, quer dizer, o tempo, né, que você precisava ficar com essa âncora talvez tenha sido longo demais, você acabou criando um enorme passivo externo, deixou o país mais vulnerável a choques externos e a gente depois teve uma crise grave em 1999, né? Agora, o que eu acho mais preocupante é quando a gente acha que todo o resto que estava naquele plano, que aí um pouco vai além da estabilização da inflação, é um pouco toda uma ortodoxia econômica que a gente vê, né, da meta de superávit primário, o tal do tripé macroeconômico, enfim, aí o câmbio flutuante só vem em 99 depois dessa crise, né? Mas tem várias outras dimensões que me parece que estão no imaginário, que é como se tudo aquilo fosse necessário e tem quase que uma visão de livro-texto, que se você seguir aquela visão de livro-texto, você faz tudo certinho e aí o país vai para frente, você cria um ambiente e aí não só a inflação é controlada, mas a economia cresce e tudo vai bem. Se fosse fácil assim fazer política econômica, né, a gente não veria tanta dificuldade de tantos governos, né? Imagina, a Argentina até hoje não conseguiu, né, estabilizar. Você acha que o Macri, por exemplo, ex-presidente argentino, não sabia esse livro-texto? Por que ele não logrou? Né? Então, o contexto internacional importa muito. E não é só você seguir esses princípios de livro de introdução à economia que as coisas vão todas dar certo. E no Brasil parece que se fixou aí com o Plano Real. Um dos legados é um pouco essa ideia de que basta você ter essas figuras técnicas competentes que seguem o livro-texto, tal, que dá certo. Primeiro, o Plano Real ele foi bem sucedido no que ele não seguiu o livro-texto. Essa âncora cambial não está no livro-texto, né? Inclusive, muitos consideram que foi um plano heterodoxo em alguma medida, porque ele segurou, fez uma hiperindexação, antes de desindexar, fez um monte de coisa que foi muito mais complexo do que aquilo que hoje a história contada parece fazer crer, né? Que parece um pouco assim, se você fizer tudo bonitinho, as coisas dão certo. E aí fica tudo sendo atribuído a uma certa posição, né, conservadora na economia e que basta ter aquelas figuras ali que as coisas vão funcionar. É muito mais complexo, né? E inflação é uma das variáveis relevantes para a gente olhar, né? Tem várias outras que claramente o Brasil não conseguiu resolver com o Plano Real e que ainda temos aí de carências históricas, de dilemas, de dificuldades, que eu acho que a gente tem que ter clareza, né, de que não conseguimos ainda solucionar e o contexto internacional hoje é ainda mais desafiador do que naquele período em vários sentidos, embora não tenhamos mais risco de crise da dívida externa. Não temos mais dívida com a FMI, temos reservas internacionais vultosas, então também tem muita coisa que melhorou desde então. Laura, obrigado pela entrevista, boa noite, foi um prazer te rever, te entrevistar. Até a próxima. Obrigada, Kennedy. Valeu. Pessoal, obrigado pela audiência, boa noite, até a semana que vem.